Olá, estamos na lição 10 do curso Inglês em 30 lições e essa é a parte 2, esse é o vídeo 2 relativo à lição 10. Vamos lá, nós estávamos vendo então o verbo to be no passado. Veja, conjugamos o verbo to be todo no passado, veja que ele é bem irregular, bem diferente dos outros verbos no passado. Olhe todas as traduções que ele pode adquirir no passado e vamos para a próxima. Né? Como você já sabe, nunca é demais repetir, em inglês não existe a diferença de, por exemplo, eu gostei e eu gostava, ela andou ou ela andava, eu fui ou eu era, eu estive ou eu estava, eles andaram, eles andavam, ok? Na língua inglesa, esses tempos têm a mesma forma. Então, eu gostei e eu gostava é I liked. Qualquer um dos dois. Ela andou ou ela andava é she walked. Eu fui ou eu era é I was. Eu estive ou eu estava é I was também. Porque aqui, veja, eu fui um bom estudante. Eu era um bom estudante. É o verbo ser. Só que aqui é o verbo ser do que a gente chama em português pretérito perfeito. E aqui pretérito imperfeito. Perfeito por quê? Eu fui. Ele dá um momento exato no passado. E eu era, dá uma ideia de uma incerteza, um momento aí incerto do passado. Por isso é o pretérito imperfeito. A gente chama de, é como o passado perfeito, é pontual. Passado imperfeito, ele é vago, ele é nublado, não dá uma ideia muito clara. Em português nós temos essa diferença. Então, eu fui e eu era. Em inglês é tudo a mesma coisa, é I was. Eu estive ou eu estava também é I was. Por quê? Porque o verbo estar e o verbo ter, o verbo estar e o verbo ser em inglês é o mesmo. Então, eu fui ou eu era, I was. Eu estive ou eu estava, I was também. Eles andaram e eles andavam, they walked. Então, é simplesmente a mesma forma em inglês, ok? Bom, mas a partir de agora, por uma questão de espaço, eu sempre vou apresentar somente uma tradução para o passado, aqui eu achar que vai ser a mais comum ou a mais provável, né? É claro que quando a gente trabalha com exemplos assim soltos, fora de um contexto maior, às vezes pode ser mais de uma tradução, mas agora, a partir de agora, por uma questão de economia, e já que você já sabe disso, eu vou começar a usar somente uma das traduções, ok? Então, como já falamos, o verbo to be, no passado, não precisa de did not para fazer uma negação e nem de did na frente para fazer uma pergunta. Agora, bom, nós só falamos disso, agora vamos ver exemplos então. Uma afirmação. Last night I was tired. Noite passada eu estava cansado. Ou cansada, né? Agora, a negação. Last night I was not tired. Veja, somente precisamos colocar o not depois do verbo to be e está feita a negação. E a pergunta? Coloca o verbo to be no começo. Então a pergunta, eu estava cansado na noite passada? Was I tired last night? Simplesmente inverteu aqui a ordem. É a mesma coisa do presente, quer dizer, a mesma ordem do tempo presente. Né? Por exemplo, today I am tired, se fosse um presente. Veja que a ordem é a mesma. Today I am not tired. Am I tired today? Se fosse um presente, então a ordem seria a mesma. Só que aqui nós estamos falando do passado. Vamos ver mais exemplos. Ontem você estava feliz. Yesterday you were happy. Ontem você não estava feliz. Yesterday you were not happy. Pergunta, você estava feliz ontem? Were you happy yesterday? Uma afirmação. 10 anos atrás, atrás é ago,
Sempre que a gente fala de atrás, a gente fala ago. Né? 10 anos atrás, a Mary era uma estudante. 10 years ago, Mary was a student. 10 anos atrás, a Mary não era uma estudante. 10 years ago, Mary was not a student. Pergunta, a Mary era uma estudante 10 anos atrás? Was Mary a student 10 years ago? É claro que sempre tendo, como eu já falei, né, várias opções de tradução para o passado do verbo to be, às vezes tudo pode parecer confuso, mas não se preocupe, porque na vida real o verbo to be no passado sempre vai aparecer dentro de um contexto onde vai ficar muito difícil alguma ambiguidade. Né? Ou então simplesmente não vai fazer diferença se você traduzisse em português de um jeito ou de outro. Esses casos existem e provam que o passado perfeito e o passado imperfeito é uma diferença que não é tão importante assim. Vocês querem ver? Vejam, por exemplo, né? Ontem eu estive na casa do Peter e joguei videogame lá. Aqui é um passado perfeito, pretérito perfeito. Estive, pá, é um ponto lá na linha do passado. Agora, se eu quiser dizer com o pretérito imperfeito, veja, mesma frase. Né? Ontem eu estava na casa do Peter e joguei videogame lá. Veja que não faz diferença de sentido. É a mesma coisa, não faz diferença no entendimento, na comunicação, na explicação da situação. Não faz diferença nenhuma. Então, em inglês, a gente já sabe que essas duas frases aqui seriam a mesma coisa em inglês. Yesterday, I was at Peter's house and played video game there. Ok? Vamos adiante, então. O que eu botei aqui? É claro que se nos deparamos com essa frase em inglês, nunca iríamos traduzir usando o verbo ser, pois está bastante claro que se trata de uma situação que para nós é com o verbo estar. Né? Não, então você não traduzir isso aqui ontem, eu era na casa do Peter, ou ontem eu fui, no sentido de ser. Né? Em português confunde, porque o fui, eu fui, o fui pode ser o pretérito perfeito do verbo ser, né? Eu sou um bom estudante, eu fui um bom estudante. Aqui nós temos o verbo ser. E o fui pode ser o pretérito perfeito também do verbo ir. Eu vou à missa todos os dias, eu fui à missa ontem. Então agora esse fui é verbo ir. Isso é uma coisa estranha para quem estuda o português, né? Para os estrangeiros que estudam português. Então, mas isso não nos interessa, nós já somos brasileiros e já sabemos o português. Bom, vamos ver mais alguns exemplos com o verbo to be no passado, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, ok?